Bem, coladinho aí na primeira carta de João, você tem a segunda e a terceira carta. São cartas curtas, são quase bilhetes, né? Podemos chamar o primeiro bilhete de João, o segundo bilhete de João, em vez de segunda e terceira João. Mas eles foram escritos provavelmente na mesma época e tem uma característica semelhante. Os dois são escritos para uma pessoa individual e fazem menção a igrejas e ao contexto em que eles viviam. Bom, a segunda carta é escrita a uma tal senhora eleita. E existem discussões, né? Todo mundo que concorda com o que eu vou dizer aqui. Algumas pessoas entendem que essa senhora eleita seria, na verdade, uma igreja, para quem ele estivesse escrevendo e estava falando isso de uma maneira cifrada ou em código para não se denunciar ou por alguma razão qualquer. Então, algumas pessoas pensam que não uma pessoa, mas uma igreja. Ok, respeito, mas pessoalmente não vejo razão para não entendermos essa senhora como uma pessoa, uma amiga de João, alguém que talvez o tivesse hospedado em casa ou com quem eles tivessem uma amizade, e é uma pessoa proeminente, uma senhora talvez de destaque na sua comunidade de fé e entre os cristãos. Seja como for, qual é o conteúdo dessa carta? Então, nós vamos dividir esse bilhete, que é bem curtinho, e vamos chamar essa carta de Os Filhos que Andam na Verdade, porque é disso que ele começa falando. Na realidade, ele vai falar sobre os filhos dessa senhora que estavam firmes na sua fé. Então, a divisão aqui é por versículos, porque só tem um capítulo, né? Os primeiros versículos, 1 a 4, a alegria de ver os filhos andando na verdade. Ele chama os filhos da senhora eleita de seus filhos também. Evidentemente, falando dos filhos na fé, não eram filhos biológicos de João. Mas certamente aquela senhora tinha alegria, como nós temos quando vemos nossos filhos caminhando na verdade. Pois versículos 5 e 6, uma exortação à obediência. Vocês estão andando na verdade, permaneçam, não se desviem. Pois nos versículos 7 a 11, um alerta contra os enganadores. Lembra que a gente falou que todas as cartas gerais, elas têm essa menção, esses alertas contra os falsos profetas. E aí, as despedidas, versículos 12 e 13. Eu acho interessante nessa carta, assim como na terceira também, que os apóstolos, eles não se preocupavam somente com as congregações. Eles não pregavam só para as multidões ou para a igreja. Eles tinham um cuidado pastoral, pessoal, individual. Eles se preocupavam com pessoas individualmente. Isso é muito importante. Às vezes, na liderança da igreja, no pastoreio, a gente cuida do macro, né? Mas esquece do micro. A gente olha para a congregação, mas esquece de olhar para as pessoas individualmente. Elas têm suas dores, suas lutas, seus dilemas, seus dramas, e são diferentes. Se você tem uma congregação com 100 pessoas, você terá talvez 100 vidas que têm suas peculiaridades e suas dificuldades. Então, nós precisamos trabalhar no atacado, mas nós também precisamos trabalhar no varejo e, mais ainda, individualmente. Esse cuidado pastoral é muito importante e eu creio que essas cartas nos fazem lembrar disso. Segunda João, você leu em segundos, então vamos para a terceira.